Eu tenho falado e testificado. Isso é uma palavra, na verdade, era uma impressão que estava no meu coração, era uma palavra, era algo que eu falava por inspiração, porém temos visto nas nossas ações a realidade dessa frase que eu sempre declaro: o maior campo de evangelismo é dentro da igreja. É o maior campo para se evangelizar, para se anunciar a verdade, o reino. É exatamente aonde já tem pessoas que já receberam Jesus, que já conheceram Jesus, porém não aprenderam a andar com ele. Por isso que eu digo que o maior campo de evangelismo está dentro das portas, está dentro da igreja. Domingo retrasado nós fizemos a peça O Vazio, lá em Santíssimo, e nós tivemos lá 21 decisões por Cristo. E quando fomos olhar a contabilidade, né, que nos informaram, 4 pessoas entregaram a vida a Jesus pela primeira vez, 17 eram reconciliações. Eram pessoas desviadas voltando aos braços do Senhor, porque talvez foram impactados, talvez não, com certeza, foram impactados com a realidade do mundo espiritual apresentado naquela peça, naquela encenação que nós fazemos, chamado Vazio. E aí eu sempre olho, sempre tenho os olhos voltados para dentro. Eu acho que a questão ministerial, né? Aquele que é evangelista, ele está sempre olhando para fora, né? Ele está sempre pensando lá no mundão, em ganhar lá fora, ganhar no mundo, trazer para dentro. O evangelismo é assim. Ele está sempre focado lá fora, né, Pablo? Está sempre focado lá fora. Eu não sei se é por questão ministerial, mas eu estou sempre focado para dentro. Estou sempre olhando dentro. Porque eu acredito que possam ter pessoas perdidas dentro, assim como fora. Na verdade, os perdidos dentro são mais difíceis de ser alcançados do que os que estão perdidos fora. São mais difíceis. Segundo Hebreus, o escritor de Hebreus, ele traz uma realidade no capítulo 6, ele diz que aqueles que já foram iluminados, já provaram dos dons celestes, já receberam da abundante graça do Senhor e recaíram, né? Eles são impossíveis serem renovados para o arrependimento. É isso que o escritor fala. É impossível que eles sejam renovados ao arrependimento novamente. Eu, quando leio esse texto, eu fico até em dúvida, que a impressão que dá quando a gente lê é que quem está desviado não consegue voltar, não é assim? A gente fala, o cara desviou, já era. Como diz o outro, babou, né? Desviou, deu ruim, não volta mais. Mas não é isso que o escritor está falando. Ele está falando que o arrependimento, quando alguém nunca viu Jesus e se converte, é porque enxergou Jesus. Os olhos foram abertos de uma realidade que ele nunca imaginou na vida, nunca viu. Vivia cego, é como aquele cego, né? Eu era cego, agora eu vejo. Aí é inexplicável isso. Você começa a entender um monte de coisa. Aquele que enxerga, eu, por exemplo, me converti, e, cara, de vez em quando, assim, eu estava pensando na vida, nas coisas do Senhor, e eu parava e falava assim, meu Deus, como eu nunca vi isso. Como é que em toda a minha vida eu nunca tinha percebido essa realidade, essa verdade. E aí, a cada dia, eu me convencia de fato que eu era cego. Que a palavra que Paulo declarou, se eu não me engano, na carta de Coríntios ou Gálatas, Paulo fala assim, porque o príncipe desse século cegou os olhos dos incrédulos para que não vejam as maravilhas ou não vejam a glória do Senhor. O príncipe desse mundo, o diabo,
Ele cega os olhos dos incrédulos, para que não vejam. Eles não enxergam. O incrédulo não enxerga, não vê. E aí o impacto, quando recebe, quando enxerga, é fantástico, né? Sim ou não? Quem aqui já foi impactado? Era cego e foi impactado com a verdade. Enxergou. Pouca gente, né? Você que não levantou a mão, vou orar por você, para que você seja impactado ainda hoje, nessa manhã, antes que você saia daqui com essa realidade. Amém? Essa realidade chamada Cristo. Então, esse impacto que a gente recebe, a revelação de Jesus, o descortinar do mundo espiritual, a realidade de quem eu sou, as lutas que eu enfrentava, e elas eram mais espirituais do que propriamente da minha carne. Porque tem lutas que nós enfrentamos quando incrédulos na carne, que elas simplesmente cessam, elas acabam, a sede morre no dia que nós contemplamos Jesus. Não é? Eu sempre falo isso, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo deu graça ao homem que pregou o Evangelho para mim, para não me falar algumas palavras que eu não poderia ouvir, tipo, você vai ter que parar de beber. Aí eu já ia falar assim, dá não. Deu ruim. É impossível. Mulher para você agora, só a tua esposa. É falar papo estranho, né? Gente esquisita, não estou legal. Estou fora. Mas graças a Deus, amados, essas palavras não me foram ditas. E quando eu percebi, essa sede já não existia dentro de mim. Ela foi automática. Foi a revelação de Jesus e a sede foi saciada no mesmo momento, na mesma hora. Eu fui preso por algo maior do que eu. Quem me entende? Não sei se contigo foi assim. Não sei se isso aconteceu com você. Não sei se isso, de alguma forma, alcançou a tua vida. Porque se não alcançou, eu queria te falar que necessário é que te alcance. Necessário é que você tenha um encontro com Jesus. Necessário é que, uma vez que você sabe que Ele é real, você o procure até encontrá-lo, até achá-lo. Você se interesse por Ele. Eu também tive um outro privilégio, que eu acho que essa geração não tem esse privilégio. Eu me converti numa época que não tinha internet. Ó, a turma já ficando assustada. Existia uma época assim? Existiu, gente. Ó, existiu uma época que não tinha internet. Não tinha telefone celular. Não existia. O tempo era muito maior do que o de hoje. O tempo de qualidade. Por quê? Porque a gente não tinha muito o que se distrair. E aí lia. E aí eu fui um novo convertido que no primeiro mês li quase a Bíblia toda. Fiquei apaixonado, quero conhecer esse negócio. E aí comecei a ler. Eu conheço hoje pessoas que se converteram. Nunca leram o livro de Provérbios todo. Só não falar o Novo Testamento, o Velho Testamento, vou falar de um livro. Nunca pegaram um livro de Provérbios e leram 31 capítulos. Vive nas coisas salpicadas. É a turma do fast food. Né? Vai ali, dá uma comida para agora, para a hora, já está pronta, já pega, come, vai embora. E não está preocupado com profundidade. Não se preocupe em conhecer de fato. Não se preocupe em mergulhar na palavra. Em saber quem é o Deus que eu sirvo. Qual é a história dele? O que ele já fez? O que ele pode fazer?
quais são as suas promessas para a minha vida. O porquê que isso aconteceu comigo, por que eu agora estou enxergando aquilo que eu não via. E aí, lendo a Bíblia, eu consegui descobrir e saber exatamente tudo aquilo que estava acontecendo. Lendo as Escrituras. Uma outra coisa que eu também fiquei maravilhado foi descobrir que várias canções que eu ouvia na igreja eram textos bíblicos. Eram textos de salmos, eram histórias bíblicas. E a gente cantava, e às vezes eu estava cantando e pensando assim, de onde essa pessoa que fez essa música tirou essa inspiração? Coisa linda, né? E lendo a Bíblia, eu olhava e, está aqui, ó. Ele leu, achou bonito, fez um cântico. É maravilhoso você poder ter tempo, ou dedicar tempo, ou se interessar em dedicar tempo para conhecer o Senhor. O profeta fala isso, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque do Senhor nós conhecemos Ele a cada dia. A cada dia nós descobrimos algo novo no Senhor e descobrimos algo novo em nós também, que nós não sabíamos. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Então, eu quero te animar, como novo, como velho, como Jurassic Park, ou como Menudo no Evangelho. Cheguei agora. Eu queria te animar a ter comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, procurar a conhecê-lo. Por quê, amados? Porque a falta disso, ela pode te levar por um caminho distante do Senhor. Amém? Ela pode te levar distante do Senhor. Eu quero ler um texto contigo, que está em 1 Reis 18. Começa em 1 Reis 18, 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Uma coisa interessante. Deus envia o seu profeta no meio do seu povo, confronta um rei. Esse profeta ora para que não chova, cria encrenca com o rei. O próprio rei de Israel queria matar Elias, porque dizia que ele era o agitador de Israel, o atormentador de Israel. Na verdade, ele apareceu para contradizer aquilo que o rei falava. E aí, no encontro com Elias, no encontro com o rei, o Elias fala assim, olha, só eu fiquei de profeta do Senhor, mas tem outros profetas aí de outros deuses, e são muitos, são 450 profetas de um Deus chamado Baal. E eu queria fazer um desafio a você, eu queria que você juntasse todo o povo, eu queria que você juntasse todos os profetas também, em um monte. E lá nós vamos fazer o nosso duelo, o nosso UFC espiritual. E aí ele falou, eu não vou dar nenhum supapo em ninguém, porque eu só faço jiu-jitsu, vou só na chave de braço. E aí quando todo mundo se junta, Acabe junta todo mundo em cima desse monte, chamado Carmelo, Elias, o profeta, ele faz essa declaração, ele diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? É engraçado porque o profeta ele está vivendo o drama daquilo que eu estava falando aqui. Talvez muita gente pensando lá fora e o profeta pensando dentro. O profeta olha para Israel, para o povo de Deus. Ele olha para aquele povo que Deus tinha uma promessa sobre eles. Ele olha para aquele povo que tinha andado com Deus, que já tinha visto as maravilhas de Deus, que conhecia o Senhor,
que Deus usou os seus profetas no meio deles, que acompanharam no meio da jornada desse povo a guarda de Deus, a proteção de Deus, a vitória de Deus sobre os inimigos, o como Deus os preservou e como o Senhor era Deus deles. E no meio desse monte, Elias faz uma declaração contundente, um confronto. Ele chama todo mundo para falar e se pronunciar do Senhor, mas não só falar do Senhor, ele chama para falar do povo. E ele fala assim: até quando vocês vão ficar entre esses dois pensamentos de vocês, cocheando, ora de um lado, ora do outro, ora confiando, ora não, ora esperando no Senhor, ora querendo fazer pelas suas próprias forças, ora adorando o Senhor, sendo Ele o teu Deus, e ora adorando outras coisas, a si mesmo, os seus objetivos, aquilo que você espera, aquilo que você procura, aquilo que você quer que Deus se mova e dê a você, porque nós aprendemos a fazer orações erradas. No meio do caminho, os profetas se levantam, talvez de Baal, no meio do povo, falando uma linguagem parecida com a voz de Deus e dizendo a você que você tem que pedir aquilo que você quer e que Deus vai te dar exatamente o que você quer. Quando nós aprendemos com Jesus, a oração de Jesus, falar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Essa é a instrução que nós temos do Senhor. Viver para Ele e deixar que a vontade dEle se cumpra em nossa vida. E podemos até desejar algo que seja contrário ao de Deus, como Jesus desejou. Também em um monte, chamado no Monte das Oliveiras, Jesus também orou e falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus mostra que nós podemos até ter uma vontade que não está na mesma linha, não está coadunando com a vontade de Deus, mas nós não podemos desistir. Podemos pedir, mas não podemos sermos obstinados naquilo que queremos. Senhor, faz a tua vontade. Se possível for, afasta de mim o cálice, mas se não puder afastar, seja feita a tua vontade e não a minha. Por quê? Por uma simples razão, amado. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E Ele sabe daquilo que necessitamos, Ele sabe daquilo que precisamos, Ele conhece todas as nossas necessidades, conhece o nosso interior, o nosso íntimo, e tem uma vantagem sobre nós. Ele lembra perfeitamente do ontem, Ele sabe exatamente do que vai acontecer hoje, e Ele conhece todo o nosso amanhã. Quando nós já nos esquecemos do que passou, estamos incertos e inseguros no hoje, e amanhã a gente nem sabe o que vai ser. Mas Ele não, Ele é Deus. Ele está no Kairos, Ele não vive no Cronos. Ele criou todas as coisas em 7 dias, está escrito na Bíblia, e descansou das suas obras. E já deixou tudo estabelecido de como iria acontecer. Ele sabe exatamente para que lado a árvore vai cair. Ele sabe exatamente como se formam os ossos no ventre da mulher. Ele sabe exatamente como tudo acontece. Ele sabe de tudo e nós não sabemos de nada. Então, melhor é esperar na vontade dele do que na nossa. Amém? Você entende o que eu falo? Sim ou não? Eu sei bem o que é isso. Eu passei a minha vida toda, só um parênteses, eu passei a minha vida toda querendo ter uma bicicleta. Eu só estou denunciando minha idade hoje, né? Está ruimzão esse negócio, né? É que na minha época, para ter bicicleta, tinha que ter dinheiro para ter. A gente não tinha. E eu era um jovem, queria uma bicicleta. Meu pai nunca me deu uma. Morava numa cidade pequena que não tinha ônibus, lá em Taubaté, em São Paulo. E aí todo mundo andava de bicicleta e eu não. Mas meu pai tinha um motivo. Um monte de gente morria de bicicleta, caía, se quebrava. Meu pai nunca me deu a bicicleta, eu nunca entendi isso. Mas quando eu tive filhos, meus filhos cresceram, e aí os pais cometem esse erro hoje. Eles não aprendem com os pais quando ensinaram, porque eles não creem que Deus escolheu teu pai
ele sendo bom ou mal é o que você necessita. É exatamente do que você precisa, porque ele quer curar as deficiências que tem dentro de você. Amém? Deus queria levantar Davi, ele teve que primeiro de que levantar Saul. O desejo de Deus era chamar Davi para ser rei, mas ele tinha que preparar Davi. E o que ele fez? Ele levantou Saul como rei. Porque o único objetivo de Deus com Saul era forjar Davi, para que Davi fosse um rei sobre Israel, segundo o coração dele. Entende o que eu falo? A mesma coisa acontece na nossa vida. Os nossos pais são assim, as pessoas que nós encontramos que são nossos pares, né? Teu marido, tua esposa, teu chefe. É exatamente assim que acontece. Deus vai forjando as coisas. Mas eu não conhecia o Senhor. E aí eu criei um princípio dentro de mim. Meu pai nunca me deu uma bicicleta, mas meus filhos vão ter. Meu pai era ruim, mas eu sou bom. E aí, na primeira oportunidade, eu comprei uma bicicleta, e sem dinheiro, no carnê, lá no Ponto Frio Bonzão. Como vai pagar, eu não sei. Mas eles vão ter uma bicicleta. E aí comprei as bicicletas. Comprei só 3. Não deu para comprar 4. A Raquel era pequenininha, falei, não, a Raquel não vai se incomodar, não. Aí comprei 3 para os meninos andarem. No dia seguinte chegou a bicicleta em casa, e todo mundo aquela festa. No dia seguinte roubaram uma. Fiquei só com carnê. E foi a do Carlinhos, não vou dedurar para ninguém não. Foi a do mais velho, mais esperto, levaram a bicicleta dele. Aí ficaram 2. Aí a Ana Paula caiu, quebrou a boca, o maxilar, cortou a língua, perdeu o dente. Foi um show de horrores. Zezé lembra desse dia, estava lá em casa, né, Zezé? O dia que Raquel caiu, Ana Paula caiu e chegou com o queixo no meio da barriga. Bendita bicicleta. Netinho caiu da bicicleta, arrancou o pedaço do ombro, teve que fazer uma cirurgia plástica. Chegou em casa, a gente via a cápsula do ombro dele, do osso. E naquele dia eu ímpio, eu pensei assim, agora eu entendi porque que meu pai nunca me deu uma bicicleta. Eu não sabia que a vontade dele já era boa, perfeita e agradável. De quanta coisa ele estava me poupando, mas a gente quer e quando não quer, a gente quer dar para os outros para dizer que aquele nosso trauma de não ter é porque alguém foi mal com a gente, mas isso nunca é verdade. Isso nunca é verdade. A única que ganhou uma bicicleta que não deu nada na vida foi a Raquel, que foi a que eu não comprei. Ela chegou para mim, pai, eu queria tanto uma bicicleta. E aí oh meu Deus, botei ela se sentada na mesa, falei, vamos fazer o seguinte, filha, tu crê em Jesus? Ela creio. Pequenininha, então vamos orar, porque Jesus pode te dar. E aí vamos fazer uma oração, papai do céu, eu quero, ela repetindo, eu quero uma bicicleta. Uma bicicleta, amém, amém. Pronto, então agora descansa, fica tranquilo que o Senhor vai te dar. Naquela semana, um vizinho que ninguém gostava dele na rua, não gostava de criança nenhuma. Era aquele cara que a bola caía no quintal dele, ele furava. As crianças detestavam ele, ele detestava as crianças, vivia na briga naquela rua, por causa daquele vizinho. Barrozinho, era o nome dele, seu Barroso. Barroso bateu lá em casa, Solange achou até que era briga. Pronto, o que as crianças fizeram? Aí ele... Eu comprei uma bicicleta para minha filha, mas ficou pequena. Se eu der para sua filha menor, será que seu marido fica chateado? Ela, não. Vai ficar chateado, não. Pronto. Raquel ganhou uma bicicleta, nunca caiu, nunca se machucou. Nada aconteceu com ela, porque aquilo que vem de Deus é que é legal. Eu, quando casei, eu coloquei... Não foi eu que coloquei, não. Foi Solange. Solange que teve essa ideia. Tinha aquela lembrancinha de casamento, que você leva para casa, né? Hoje é bem casado. Alguém faz o negócio, na nossa época era guardanapo, era mais barato. Você dava um guardanapinho com o negócio escrito. Aí no guardanapo vinha escrito assim, as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Não acrescentam dor alguma. Que fantástico é isso. Que experiência marcante da vontade do Pai. Então a vontade de Deus ela é boa,
perfeita e agradável. Nós temos que saber aprender a viver com Deus, confiando nele, falando assim: Pai, eu queria muito isso, mas faz a tua vontade e não a minha. Por quê? Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é totalmente agradável. Amém? E aí Elias está confrontando exatamente esse povo que estava cocheando nesses pensamentos. Eles não sabiam mais quem era Deus, eles não sabiam mais em quem confiar. Porque eles até confiavam em Deus, mas não seguia. Eles não seguiam o Senhor. Porque se eles seguissem o Senhor, eles tinham que ter o coração totalmente dele, esperar somente nele, confiar nele, serem saciados por ele, estarem supridos nele. Eu falei agora no grupo caseiro, essa semana, para 2 jovens, falei, desviadas também. Falei, vocês, quando falavam para o ímpio sobre Jesus, você fala assim: quem tem Jesus, tem tudo. E como é que te falta alguma coisa? É bom para o ímpio, para você não é boa essa palavra. Porque aí começa a coxar entre 2 pensamentos, aí começa a se envolver com o mundo. E é justamente esse confronto que Elias faz. Ele fala assim: se o Senhor é Deus, segue-o. Por que ele está falando isso? Porque eles até sabiam que o Senhor era Deus, mas não seguiam o Senhor. Eles seguiam meia boca, meia bomba. Estava no mais ou menos. E ele fala: mas se Baal é Deus, porque vocês também satisfazem os desejos de Baal, então segue Baal, pô. Você sabe o que mais confronta nesse texto? É que o povo não respondeu nada. O povo ficou mudo. Não tinham o que falar. Porque, de fato, eles não sabiam quem eles queriam seguir. Já estavam tão perdidos, já estavam tão acostumados a viver nessa ciranda, cocheando entre um pensamento e outro, entre uma atitude e outra, entre segue um pouco aqui e um pouco ali, que eles já não tinham certeza se o Senhor era Deus de fato. Já não tinham essa confiança. Talvez não acreditasse mais nem que ele existisse, estava perto. Mas também não queriam seguir Baal, porque eles sabiam que Baal ia dar ruim. É um drama da consciência, é a crise da integridade. É a falta da posição, é a falta do saber onde está, é a falta do tomar posse da herança que te foi ordenado, é a falta de manter os pés fincados naquilo que você aprendeu, é passar pelo meio da tempestade sabendo que o Senhor está contigo. Eles se perderam nesse caminho e ficaram mudos. E aí esse texto é interessante, amados, porque diz que Elias, ele vai lá e a primeira coisa que ele faz é reconstruir o altar que estava caído. É assim que está escrito. Ele pega um altar que está caído e reconstrói aquele altar de pedras. Eu, quando penso em altar, eu sempre penso em nós. Por quê? Porque o altar de Jesus foi a cruz. Ali foi o lugar que ele ofereceu sacrifícios. Porque nós oferecemos sacrifício no altar. Sim ou não? O altar é lugar de sacrifício. É lugar de entrega, é lugar de dar a vida. E foi lá que Jesus entregou a dele. Ele ofereceu o seu próprio corpo, a sua própria vida em sacrifício por muitos. Naquele altar chamado cruz. E nos animou a segui-lo. Falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia.
A cada dia. Lucas 9, 23, se eu não me engano. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Eu gosto desse texto de Lucas por causa disso, que ele fala a cada dia. E siga-me. É para segui-lo. E o altar, amados, não é Deus que constrói. Isso é outra coisa. Tem muita gente orando e esperando que Deus construa esse altar de adoração dentro do teu coração. Que Ele se envolva com a tua vida para te fazer ser aquele ofertante de todo o coração. Para que você seja de fato um altar, mas o altar não é Deus. Deus não constrói um altar para ele ser adorado. Isso é incoerente. Quem faz o altar? Os homens. É quem vai ofertar, quem vai levar a oferta a algum lugar, que tem que construir o altar para poder sacrificar o Senhor. A tua vida depende da tua construção. Essa é a tua parte, é a minha parte. Consegue entender isso? Tem a parte de Deus, a parte dele sabe qual é? Receber a oferta e trazer fogo no altar. Isso ele faz. Mas quem constrói? Nós. Nós temos que construir esse altar. Não adiantava Elias orar. Não adiantava Elias orar para que o fogo descesse do céu se ele não tivesse restaurado o altar. Se ele não tivesse pego o altar lá, e aí o altar está mostrando exatamente que aquele povo estava com o altar derrubado, se ele não reestruturasse, não reerguesse o altar, para que Deus pudesse enviar o seu fogo. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Essa é a nossa parte. A parte de construir o altar, a parte de restaurar o altar é do Senhor, mas a de construir é nossa. A parte de colocar o altar e falar, eu vou queimar a minha oferta aqui ao Senhor, é nossa. A parte de receber ou não é dele. Entende isso? A parte de ofertar é minha, de receber a oferta é dele. A parte de colocar o meu sacrifício sou eu, mas a parte de queimar o sacrifício e receber é dele. Mas como ele vai fazer se nós não fazemos a nossa parte? Como Deus vai enviar fogo no altar se ele não foi nem restaurado e nem ninguém colocou o sacrifício lá? Porque Elias colocou sacrifício. Elias não só restaurou o altar, não sei se vocês lembram da história. Ele restaurou o altar que estava lá caído e ele falou para o povo sacrificar. Quando você pega essa história, você consegue entender que já havia uma crise nesse tempo muito grande. Por quê? Porque Elias tinha orado para não chover sobre a terra. Durante 3 anos e meio não choveu. Havia seca. No meio do deserto, água vale mais do que ouro. Vale mais do que dólar. Água vale mais do que qualquer coisa. A coisa mais valiosa que alguém tem é o quê? Água. Porque é questão de sobrevivência. Você vai sem água no deserto, você morre com o bolso cheio de ouro. Morre de sede. Não te adiantou o ouro no bolso. Entende o que eu falo? Sim ou não? Mas olha só que doideira. Elias primeiro desafia os profetas de Baal. Fala assim, ó, vai vocês primeiro, bota lá o altar de vocês. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ele vai lá então e começa a gritar. E eles começaram então a cultuar, a gritar, a se cortar. Eles se lancetavam, diz a palavra. Era como um chicote com tipo gilete na ponta, para você entender melhor. Eles se lancetavam, se cortavam, se sacrificavam para Baal responder com fogo. E Baal não respondia. E Elias fazia graça. Elias falava assim, fala mais alto. De repente ele está dormindo, não está te ouvindo. Tem gente que fala isso, né, nos cultos dos crentes, os vizinhos que são ímpios. Deus não é surdo não, irmão. Está fazendo esse barulho todo aí. Fala, tá bom, no carnaval tu sai em silêncio também. Não precisa de alegria, não. Não precisa de som para isso, não. Me alegro da maneira que eu quero.
Amém? O meu Deus, Ele é digno do meu barulho. E aí Elias ficava, fala mais alto, vai ver, ele está dormindo, não está te ouvindo. Aí, não desiste não, continua, vai ver, ele foi no banheiro aliviar o ventre. Está voltando já. Como nada aconteceu, Elias foi lá, arrumou as pedrinhas dele, arrumou o altar e olhou para o povo e falou assim, pega a água e joga lá no altar. Cavou em volta, assim, fez uma vala em volta. Falou assim, joga água nesse negócio. Eu acho, penso eu, que o povo só sacrificou aquela água porque Baal não respondeu nada. Não veio um foguinho de lá, uma chama, uma centelha, nada. Porque tem hora que a gente já está desesperançado de Deus, e aí começa a cogitar uma segunda chance, uma segunda hipótese. Deixar esse negócio de Deus para lá, de repente eu consigo na minha força. Né? Mas aí Baal não responde. Eu vou dar meu jeitinho. Mas Baal não responde. Aquela felicidade buscada não chega. As coisas vêm até meia boca, mas a felicidade não aparece. Aí eu acho que nessa hora eles foram desafiados a sacrificar. Bom, vamos desistir de Baal porque não teve jeito. 450 homens rezando, se cortando, gritando, dançando, sapateando, sei lá o que mais que eles fizeram. E não saiu uma centelha de nada? Vamos olhar esse maluco agora que está falando. Tomara esse maluco seja eu hoje, na tua vida. Sacrifica o que você tem aí. Joga no altar. O que é mais valioso aí? Água, então. Joga água no altar, porque aí vai ser mais impossível ainda. Por quê? Porque se o trem molhar, como é que vai pegar fogo? Sequinho está ruim, imagina molhado. Agora eu quero ver. Jogaram água. E aí Elias falou, joga de novo. E jogaram água. Ele joga mais uma vez. Acho que acabou as esperanças da galera, porque acabou a água também. Eles falaram agora só Deus responde. Ou está todo mundo morto nesse monte aqui. Vamos morrer de fome, de sede. Acabou o suprimento de tudo, agora só Ele pode fazer. Vocês já ouviram uma frase de falar assim, busca o Senhor até que Ele seja a única coisa que você tenha. É interessante isso. Porque às vezes, amados, a única coisa que nós temos é o Senhor. Mas eu queria te dar uma boa notícia, a única coisa que nós precisamos é dEle. Nós não precisamos mais nada além dEle, só Ele. Ele é o único que supre todas as nossas necessidades. Ele é o único que sacia toda a nossa sede. Ele é o único que traz solução à nossa vida. Ele é o único que nos mantém em pé. É o único também que pode fazer o fogo descer do céu. É o único que pode consumir a tua oferta no altar e te dar a resposta. É o Senhor. Entende o que eu falo? E Elias então orou depois que estava aquela aguaceira toda, chuvarada, lama para todo lado, a vala que ele cavou lotada de água, aquele rio. Elias ora e Deus responde, Elias, com fogo do céu. Consome o altar, o bezerrinho que estava lá, e consome toda a água do altar em volta da água, em volta da vala que ele fez. Nessa hora, o povo responde. É nessa hora que o povo fala assim, só o Senhor é Deus.
Você sabe por que essa resposta, só o Senhor é Deus? É porque antes não era só o Senhor. Antes a adoração estava contaminada, a confiança estava contaminada, a esperança estava contaminada, estava tudo contaminado. Não era inteiramente só o Senhor. Né? Porque naquela hora a única possibilidade e a única realidade foi o Senhor. Era só Ele. E foi nesse brado de só o Senhor é Deus que os profetas de Baal caíram naquele dia. Quem entende o que eu falo? Amém? Eu estou determinado a anunciar para você que os ídolos, os deuses da tua vida, têm que cair. As esperanças, ou as desesperanças, né, as desilusões que você tem de Deus, elas têm que também desaparecer. Porque nós esperamos em coisas que não são do Senhor, porque nós nos desiludimos ou nos cansamos de esperar dele. Mas não temos a ousadia de olhar para ele e perguntar para ele: o que tu quer para a minha vida? Faz a tua vontade. Porque tudo que eu preciso é viver para ti. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o Senhor. É o que me basta. Amém? É engraçado isso, amados, porque numa ceia Jesus está falando sobre o seu caminho para o Calvário. E aí Filipe, um discípulo, não está aqui hoje, eu posso falar dele, não é o Filipino aqui não. É o Filipe da Bíblia. Ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Pensa num drama da vida de hoje. Nós recebemos Jesus e estamos igual Filipe. Jesus olha assim tão decepcionado para Filipe, pelo menos assim eu penso quando eu leio, que ele fala assim: Filipe, eu estou tanto tempo contigo, e tu vem me pedir, mostra-me o Pai. Quem vê o Pai vê a mim, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Se tu não crê por aquilo que eu falei, creia pelo menos pelas obras que eu faço. Porque as obras que eu faço são de Deus. Quem poderia fazer as obras que Jesus estava fazendo? Hein? Ele: como é que tu vem me pedir, mostra meu Pai? Cara pálida. Esse tempo todo comigo. É o drama de quem anda com Jesus, mas ainda quer ver mais alguma coisa. Ainda quer mais uma prova. Ainda quer ver algo melhor que ele. Porque quando fala assim, mostra meu Pai, porque está falando assim, mostra algo melhor do que você. O Pai deve ser melhor, né? Tu tanto fala aí. Mas é o mesmo. Somos um. Entende isso? Que o Senhor te confronte na manhã desse dia a se voltar inteiramente para Ele. Amém? A destruir as tuas esperanças fora do sacrifício do altar. Reconstrói o teu altar e sacrifica o teu Senhor. Para de cochear entre dois pensamentos. Para de cochear. Se entrega de verdade ao Senhor. E segue não só a sua palavra, como as suas obras. Amém? Não fica atrás de novidades, porque o nosso coração quer novidade. Mas eu queria te falar que o Senhor não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. A sua palavra também vai ser a mesma. Você sabe o que é que os nossos filhos vão ouvir
Se Jesus não voltar, quando ele estiver na nossa idade, a mesma coisa que nós estamos falando aqui. A realidade é a mesma. A palavra é a mesma, o plano de salvação é o mesmo, o Senhor vai continuar sendo o mesmo. E aquilo que vai agradar a Ele vai ainda ser salvar os homens pela loucura da pregação, até que Ele volte. Amém? Nada muda. Então deixa de besteira. Deixa de procurar aonde não tem nada para te oferecer. Confia no Deus que você entregou a tua vida e segue Ele com inteireza de coração. Você pode dizer amém? Podemos orar? Eu não sei se isso é uma pregação ou um desabafo. Eu ainda não estou certo disso. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o Senhor quer jogar fogo naquele que colocar o seu altar de pé e oferecer sacrifício a Ele. Eu sei que o desejo dele é esse. É fazer com que você possa bradar novamente, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele quer fazer isso. Ele nos instiga a construirmos o altar para colocar as nossas ofertas de sacrifício em cima dele, a Ele, para que Ele possa receber. Eu quero orar contigo que quer servir o Senhor hoje. Porque é bem possível que tenha pessoas aqui hoje que precisam reconstruir esse altar. E colocar de novo a sua vida nele como oferta. Falar, Senhor, queima essa oferta. Eu não sei o que é mais precioso que você tem, que tem feito você desprezar esse altar. Que você precisa colocar lá e queimar. Às vezes são os sonhos. Às vezes é aquilo que você espera, que amargurou você. Né? Diz que a esperança tardia adoece o coração. Às vezes a tua esperança ficou tardia, porque você esperava hoje, mas o Senhor não te respondeu hoje. Ele tem os motivos dele, eu não sei quais são os motivos dele, mas eu queria te falar com segurança que ele sabe. Não faça como eu, não queira comprar a bicicleta para provar que você é melhor do que teu pai. Não faça isso. Porque Deus sabe o porquê te privou de qualquer coisa. Só Ele sabe, porque Ele conhece amanhã, lembra que eu falei? Mas nós precisamos estar inteiro. Eu me sinto hoje aqui como profeta no Monte Carmelo, desafiando você a reconstruir o teu altar, a colocar nele as coisas que você tem de preciosa e falar para o Senhor, Senhor, responde com teu fogo. Envia teu fogo, queime essa oferta hoje, porque só tu és Deus. Porque Ele pode e Ele quer queimar esse altar hoje. Ele quer acender você. Eu conheço muita gente que fica orando e falando assim, gente, o desejo de servir o Senhor passou. Eu queria só dar um parentezinho para você. Eu passei 15 dias numa escuridão. Porque eu passei 15 dias que eu olhei e falei assim, eu não quero mais. Esse preço está muito alto. Na hora que nós fazemos isso, um vazio invade você, que você busca a Deus e não encontra. Você ora, é como se estivesse falando sozinho. É terrível. O buraco negro que se abre. Eu quero falar para você em nome de Jesus. Você sabe o que conserta isso? Arrependimento. Quando você olha para o Senhor e fala assim, Pai, perdoa, porque eu tinha decidido fazer a minha vontade,
Eu tinha decidido fazer a minha vontade, mas eu estou de volta. Eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua. Faz a tua vontade em mim. Eis aqui a minha vida. Queima ela toda no teu altar. E a alegria de viver volta na mesma hora. O fogo te invade na mesma hora. O Senhor responde à oração do coração sincero. Você entende o que eu falo? Ele está pronto para isso, ele quer isso. Mas como eu falei aqui, quem constrói o altar somos nós. Ele não vai construir o altar dentro de você. É você que tem que construir o altar. Colocar lá o teu sacrifício e falar, Senhor, está aqui. É teu. Queima. Deixa queimar. Nada mais importa. A única coisa que importa é te servir, fazer a tua vontade e te seguir. Isso é que importa. E é fantástico isso, amados. Fantástico. Eu, quando era pequeno, assistia desenho animado. Tinha um desenho animado que tinha a pílula de vida que ficava no anel de prata do vira-lata. Ninguém sabe o que é isso, mas era um desenho animado que o vira-lata era o mocinho. Quando ele precisava de força, era igual o espinafre do papai. Ele pegava aquela pílula de vida ali, mas é exatamente assim, parece desenho animado. A vida entra de novo em você. Amém? Eu queria que você fizesse isso hoje. Você pode fazer, se você quiser. Elias naquele dia chamou o povo e falou assim, joga água. Quem veio jogou água naquele altar. Não é isso? Eu queria te chamar hoje a jogar a tua água. Derramar o que é precioso. Trazer aquilo que você tem para o altar de Deus e falar, Senhor, é teu. Quem quer fazer isso aqui hoje? Quem tem desejo de fazer isso aqui hoje? Se você tem, eu queria pedir que você viesse aqui. Vamos orar aqui juntos. Vamos entregar ao Senhor esse altar. Vamos construir, né, esse altar hoje aqui. Vamos restaurar o altar que está caído. E vamos colocar nele as coisas que têm nos tirado ou têm roubado de nós o desejo de servi-lo. Coloca no altar. Restaura a tua vida nesse altar hoje. Porque você precisa dar um brado para dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você sabe por que Elias pediu 3 vezes para jogar água no altar? Porque os primeiros que vieram jogaram a água que tinham. Não é porque eles jogaram só a metade. Eu podia voltar e jogar mais. É porque aqueles que vieram já jogaram a sua água, porque creram, mas tinha gente que ainda tinha água que precisava trazer para o altar. E aí ele insiste no chamado dele. Ele insiste no apelo. Ele fala, joga mais água que está faltando aqui. Eu queria te falar que está faltando gente aqui na frente. Eu quero te falar para você não ter vergonha. Não despreze as coisas do Senhor. Traz mais água. Joga água, vem para cá com a tua água, porque o fogo vai descer aqui hoje. Sai aí do teu lugar, amado, traz o teu baldinho. Talvez você ache que você já está muito maduro, já ouviu. E não precisa, mas eu estou te chamando para algo que é sobrenatural. Esse fogo só o Senhor pode acender.
Vem até que seja cheio a medida do Senhor nessa manhã. Ele está aqui. Vem, Senhor. Ah. Vem com teu cântaro d'água. Restaura o teu altar. Ah, Senhor. Acende a chama no meio da tua igreja. Acende a chama na minha vida, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas. Toma, Senhor, as nossas ofertas lançadas nessa manhã aqui, Senhor, o nosso sacrifício, Senhor. Nós sacrificamos hoje aqui, Senhor, para que o teu povo venha, para que o teu povo invada, para que o teu povo desça. Vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar. Consome com o teu povo toda oferta de hoje, Senhor. Responde hoje, Senhor, com fogo, Senhor. Responde com fogo, meu Deus, no coração de cada um. Ah, Senhor, só o Senhor é Deus. Caia hoje, Senhor, os teus inimigos. Caia hoje, Senhor, todo o sofisma. Caia hoje, meu Pai, toda a trama do diabo, Senhor, na vida das pessoas. Caia toda distração. Caia toda, Senhor, a diversidade que o diabo traz, Senhor, para enganar, para roubar, para matar, para destruir, Senhor. Vem, Senhor. Queima a tua oferta, Senhor. Queima a tua oferta, Senhor. Queima a tua oferta, Senhor. Responde com teu fogo, Senhor. Queima a tua oferta lançada aqui, Senhor. Nesse altar que nós construímos aqui, Senhor. Vem que o teu fogo invade os teus filhos nessa hora. Queima, consome agora todo o sacrifício depositado aqui. Destrona hoje, Senhor, todos os profetas malditos, toda palavra contrária à tua vontade, toda palavra lançada, Senhor, de maneira torpe, de maneira errada, de maneira para confundir, toda confusão, todo embaraço. Derruba nessa hora, queima nessa hora, com teu fogo, Senhor. Pai, que a tua palavra hoje aqui seja a espada que derruba, Senhor, hoje, todos esses profetas do mal. Caiam por terras em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que prende, tudo aquilo que escraviza, tudo aquilo, Senhor, que traz obstinação no coração, Senhor, que ofusca a tua presença, que ofusca a tua palavra, que ofusca o teu querer, que ofusca a tua vontade, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Queima a tua oferta nesse altar. Derrama o teu fogo nesse altar. Levanta adoradores que declararão: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Esse fogo não vai se apagar no peito de vocês.
O Senhor queima tudo aquilo que colocamos no altar. Ele envia o teu fogo. Ele consome a oferta. Amém? Mas eu queria te falar que aquilo que você entregou aqui, você não vai ficar com falta do que você deu. Porque Ele é abundante. Ele é abundante para recompensar os seus filhos. Ninguém deposita nada no altar que não receba. Muito mais. Se você depositou a tua vida, você vai ser cheio de graça de vida. Se você depositou sonhos, os sonhos de Deus vão ser maiores do que os teus na tua vida. Amém? Se você colocou algo que te custa muito, o Senhor vai te dar algo muito valioso. Porque Ele é Deus. Talvez tudo que você precisava para receber o que você queria era primeiro entregar na mão do Senhor. Eu quero que você confie nesse Deus que pôde parar a chuva por conta da oração de um profeta e pôde trazer chuva abundante sobre a terra por conta da mesma oração. Uma pequena nuvenzinha, o profeta pôde falar, manda todo mundo correr, porque vai vir uma grande chuva. Que a chuva de Deus alcance você, que você não consiga fugir dela, que você seja totalmente inundado por essas águas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Receba aí, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia.